Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Culto online. Estamos de volta, né? Na semana passada, se você não tem Facebook, eu creio que você teve um pouco de dificuldade de nos acompanhar. Eu não estava passando muito bem, não consegui fazer as edições. E aí, somente ontem, no sábado pela manhã, que eu consegui fechar a edição do culto presencial que aconteceu no último domingo. Me perdoe, né? Não é de acontecer muito, mas realmente eu não estava conseguindo fazer as edições e gravar os nossos cultos naquele dia. Mas não se preocupe, os cultos online não vão parar, né? Para você que não consegue assistir o ao vivo, por não ter Facebook, para você que talvez gosta do culto online, né? Ele é um culto um pouco mais objetivo, né? Só palavra, pregação. Nós vamos continuar. O culto online continua, o culto ao vivo continua, o culto presencial está aí também. O negócio é, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, te aproximar da palavra do Senhor. Quantas ferramentas forem necessárias, eu quero utilizar para que você esteja em contato com a sua igreja, para que você esteja em contato com a palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, é um dia especial, não é? Um dia especial para mim, um dia especial para os meus colegas. É o segundo domingo de junho e nesse domingo nós comemoramos em nossa denominação o dia do pastor Batista, né? E eu quero então mandar um beijo aí para todos os meus colegas pastores, todos os meus amigos pastores da nossa ordem, para os pastores que já passaram pela nossa igreja, que fazem parte da nossa história, que Deus abençoe a vida de vocês. Nesse mês de junho, nós estamos com uma série muito legal, que é Fé para Obras. O nosso desafio é exatamente convidar a igreja a sair da sua zona de conforto e exercitar o seu pastoreio, não é? Pastor, mas como assim? Pastor é você, eu não sou pastor não, eu sou ovelha. Não, eu entendo, né? Na administração eclesiástica, alguns são chamados para o pastoreio, né? Para administradores. A palavra de Deus fala sobre isso. Uns são chamados para pastores, para administradores, para doutores. Hoje eu estou pastor, eu administro uma igreja porque é o meu chamado. Mas todo crente é chamado para apacentar. Vão por todo mundo, levem o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em certa medida, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em certa medida, eu quero dizer para você nesse dia do pastor que você também tem um ministério pastoral na sua vida. Você precisa ganhar vidas, você precisa gerar filhos espirituais. E isso é um tipo de pastoreio, discipulado, né? Ensinar a palavra para alguém que ainda não teve contato com a palavra de Deus é um tipo de pastoreio. E esse tipo de pastoreio todo cristão deve exercitar. Todos somos chamados para levar a palavra de Deus. E começamos então a nossa série Fé para Obras, não é? É exatamente o primeiro passo antes de nós começarmos a nossa escola de consolidadores, né, onde o nosso Jefinho está preparando, já preparou a primeira apostila, agora eu vou preparar também as demais apostilas, daqui a pouquinho as aulas começam. Estamos planejando das aulas acontecerem nesse momento, às quartas-feiras, né, já que não estamos tendo ainda cultos presenciais às quartas-feiras. Se veja pastoreando, se veja ganhando vidas, se veja cuidando de almas, né, se veja realmente zelando pelo próximo, por aquele que ainda não teve um encontro com a palavra de Deus, pois esse é um privilégio nosso, um privilégio que não foi dado aos homens, não foi dado aos anjos, perdão, mas foi entregue aos homens, levar a palavra aos seus irmãos, aos seus amigos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo de número 2, nos versículos 18 e 20 e também o 26. E aí, meus irmãos, hoje eu pensei assim, qual Bíblia que eu vou usar no nosso culto online?
vou usar uma Bíblia que eu nunca usei para pregar. É a primeira vez que eu estou pregando com essa Bíblia. Minha Bíblia de Genebra, né? Essa Bíblia aqui eu ganhei no ato da minha ordenação ao ministério pastoral. Aqui no comecinho, né, no dia do meu concílio, tem aqui a assinatura de todos os meus colegas pastores que estiveram ali presentes, que me examinaram. E eu pensei, nesse dia tão especial que é o Dia do Pastor, onde eu vou trazer a primeira palavra para você dentro dessa série, Fé para Obras, que incentiva um exercício pastoral pessoal de cada crente. Eu pensei ser legal utilizar essa Bíblia. É a segunda edição revisada, ampliada e revisada da Bíblia de Genebra. É uma Bíblia bacana de estudo para você ter aí. Ela faz frente à minha Bíblia favorita, que é a Bíblia Plenitude. Ela é muito parecida, muito semelhante. Então vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 2, nos versículos 18 ao 20 e depois o 26, diz assim: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, meus irmãos? Fé para obras. A fé sem obras é morta. Eu estava me lembrando, meus irmãos, como hoje é dia do pastor, quero falar um pouquinho sobre isso, não é? Sobre o meu chamado. Derrubei a caneta aqui no chão. Eu me lembro que a época do meu chamado, logo quando eu terminei o seminário, eu tive o convite, né, para poder vir participar da Igreja Batista Manancial em Volta Redonda, mas naquela altura eu tinha profissão, tinha trabalho, né, trabalhava ali com legalização na contabilidade e tal, e estava bem, gostava do que eu fazia, e foi um momento difícil para mim, né? Foi um momento onde eu fiquei pensando, será que eu devo? Né? Muitas vezes a gente passa por situações assim na nossa vida, algumas situações chegam e a gente fica pensando, vou ou não vou? Vou ou não vou? Não é? Eu tinha fé para o ministério, eu sei que Deus ele me chamou, Deus ele me comissionou, e eu fiquei pensando, eu tenho que ir. Eu fui para o seminário, isso foi um passo importante, mas assumir o ministério é um passo muito maior. E aí, meus irmãos, eu caí exatamente aqui nesta passagem, nesse texto, nesse pensamento. A fé sem obras é morta. Não adianta eu acreditar em Cristo, não adianta eu até seguir a Cristo se eu não faço nada para Ele. E aí, naquele momento que eu estava bem no meu trabalho, estava consolidando-me, né? Estava consolidado bem ali, eu pensei, vou abrir mão disso e vou abraçar o ministério que o Senhor tem para mim. Foi uma das melhores decisões que eu já pude tomar na minha vida, né? Foi debaixo de choro, de sofrimento. Na época eu ainda namorava, né? A Liz, ela lembra disso. E eu chorei pra caramba quando eu fui me demitir, né? Mas foi um passo de fé para que eu pudesse começar uma obra, para que eu pudesse começar um trabalho, né? Os irmãos são mais antigos aqui na igreja, lembram-se dos desafios que nós tínhamos. Mas aí, meus irmãos, foi o momento de largar a zona de conforto e dar um passo maior para o reino do Senhor. Fé para obras é algo que todos nós precisamos. Eu sei que você tem fé. Se você está aqui na igreja, se você está aqui no canal assistindo essa palavra, você tem fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você é uma pessoa que ouve a palavra de Deus. Senão você não estaria aqui no culto online. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você é alguém que tem fé. Mas e as obras? Eu quero perguntar para você aqui nessa noite, o que você tem feito de modo prático para o Senhor?
Será que você sente que aquilo que você está fazendo para o Senhor é muito pouco? Será que você sente que aquilo que você está fazendo para o Senhor é quase nada? Será que você sabe que poderia estar fazendo mais? Será que você poderia estar levando a palavra? Será que você poderia estar pregando? Será que você poderia estar ganhando vidas? O que você poderia estar fazendo para o Senhor? Meus irmãos, qual é o sacerdócio que Deus tem para a sua vida? Qual é o ministério que Deus tem para a sua vida? Quando Jesus ele reúne os seus discípulos momentos antes da sua ressurreição, ele dá uma ordem aos seus discípulos, ele diz: vá, façam discípulos, ganhem almas, não sejam estéreis, mas ganhem vidas. Nós precisamos ser apaixonados por vidas. E a fé sem obras, ela é morta, conforme nós lemos aqui na palavra do Senhor. Meus irmãos, a verdadeira fé, ela está interligada às obras, que na verdade são práticas de fé. Quando os espíritas, eles acreditam que podem ser salvos por obras. Não podem. Ninguém pode ser salvo por obras. Porém, meus irmãos, o que salva é a fé. Mas se você tem fé, essa fé precisa gerar obras. Aquele que pratica obras é porque já tem uma fé viva, já tem uma fé ativa, uma fé que lhe leva a trabalhar. Suas obras não salvarão você. Você pode ser o maior filantropo do mundo. Você pode ser o maior doador do mundo. Você pode ajudar o mundo inteiro. Mas se você não tem fé, você não irá para o céu. As suas obras precisam ser consequência da sua fé. E essas obras, elas consistem exatamente em romper a zona de conforto. Precisamos quebrar a nossa zona de conforto e fazer mais para Deus, fazer mais para o Senhor. Então eu quero falar com você um pouquinho nessa noite, não vou ser longo, sobre algumas coisas a respeito da fé e das obras. A primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que as obras, elas servem para exercitar a nossa fé. É isso mesmo. À medida que as obras elas são um efeito da fé, quando nós trabalhamos para Deus, nós exercitamos a nossa fé também, não é? Muitos trabalhos para Deus são verdadeiros desafios, não são fáceis, são trabalhos grandes, são desafiadores, e aí dependemos da fé para trabalhar, não é? Dependemos da fé para fazer muita coisa para Deus. Olha só Tiago no capítulo 2, no versículo de número 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, é rompendo a zona de conforto que nós realmente mostramos ao mundo a nossa fé. Paulo, meus irmãos, ele já fez tantas viagens missionárias. Se você tem aquelas bíblias que tem um mapa atrás, esse tipo de mapa aqui, e você começa a ver as viagens missionárias de Paulo, você vai ver que ele foi um homem que trabalhou muito, fez muita coisa, andou muito, ia de um lado para o outro, pregando, fugindo, né, passando por apertos. Ele foi alguém que arregaçou as mangas e as pessoas olhavam e se admiravam da sua fé por causa do seu trabalho. Ele trabalhava tanto, ele fazia tanto, ele praticava tantas coisas para Deus que ele revelava a sua fé. Quem de nós que não conhece alguém assim, não é verdade? Geralmente alguém que trabalha muito para Deus possui uma grande fé, porque as obras são resultado da fé. A fé, ela nos leva a quebrar a zona de conforto, e quando nós quebramos a zona de conforto, trabalhamos para o Senhor. A fé, meus irmãos, é como um exercício, e ela precisa, esse exercício precisa ser feito muitas vezes até a gente aprender e nunca mais esquecer. A prova que uma pessoa tem fé são as suas ações. A palavra de Deus, ela já nos fala isso, não é? É pelos frutos que nós conhecemos uma árvore.
No domingo passado, o Jefinho nos pregou sobre a figueira seca, né? Não dava frutos, não tinha frutos, mas nós somos chamados para frutificar para o Senhor. Eu fui chamado para frutificar para o Senhor. Você é chamado e chamada para frutificar para o Senhor. Amém? Essa palavra de hoje é uma palavra de desafio. Essa palavra de hoje é uma palavra para você que sente que está fazendo pouco para o Senhor, que precisa fazer mais. Se você quer fazer mais para o Senhor, cuide da sua fé, porque a sua fé ela vai eclodir, ela vai resultar em obras para o Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que assim como as obras elas servem para exercitar a nossa fé, a fé sem obras ela também não traz resultado. É exatamente isso que o texto fala. Olha só o versículo de número 20 aqui de Tiago 2. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ou seja, a fé sem obras não serve para nada. É como aquela pessoa que te pede ajuda e você diz para ela assim, vou orar por você. Mas naquela questão você tem condições de ajudar a pessoa. O problema que a pessoa está passando, você tem condições de ajudá-la. Naquele momento, apenas orar não vai significar nada. Porque Deus te deu condições de fazer alguma coisa por ela, por que não está fazendo? Por que não vai fazer? A fé sem obras é morta. A pessoa chega para você passando por uma grande dificuldade, passando por um grande aperto, e ela diz assim, olha, eu estou passando por isso e isso, e você diz assim, vou orar por você. Mas além de orar por você, eu vou te ajudar. Você perdeu o seu emprego, vou orar para você conseguir outro, mas eu vou te dar um bujão de gás. Eu vou pagar a sua conta de luz. Isso é fé acompanhada de obras. A pessoa está passando por uma grande crise, são os vícios, e aí você diz, olha, eu vou orar por você, Deus vai quebrar esse mal, Ele vai te livrar desses vícios, mas eu conheço uma casa de recuperação e eu vou te levar lá no meu carro, e eu vou te ajudar a internar e você vai vencer esse vício. Fé e obras. Está vendo, meus irmãos? As obras são evidência da fé, e a fé sem obras ela não traz resultado. É quando a gente trabalha, é quando a gente pratica, que a gente começa a ver os resultados da nossa fé. A fé ela só alcança resultado quando se age crendo de forma que seja uma fé operante, né? Não pode ser apenas uma fé religiosa. Nós não podemos ter apenas uma fé para inglês ver, uma fé para dizermos que somos pessoas de fé, que vamos à igreja, que cantamos louvores. Tem gente que fala assim, eu vou na igreja, eu canto louvor, até dou dízimo. Mas não é isso que Deus quer de você, não é? Isso passa por ser cristão, ir à igreja, dar dízimo, louvar, passa pela vida cristã. Mas Deus quer mais de você. Quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, Jesus ele está nos mostrando exatamente que Deus espera mais de nós. Ele espera resultados, ele espera trabalho. Quais são as desculpas que nós temos dado para Deus para não fazer algo para o Senhor? Quais são as desculpas que nós damos para o Senhor para que a nossa fé ela não exploda em trabalho? Pare de dar desculpas para o Senhor. Saia da zona de conforto. Não seja aquela figueira seca sem fruto que Jesus encontrou, mas seja uma figueira que frutifique. Seja uma figueira que dá frutos. Seja uma figueira que dá resultados. Porque pelos frutos conhecereis a árvore. Assim, meus irmãos, quem tem fé está saudável espiritualmente, ele trabalha para o Senhor, e a falta da fé
ela produz enfermidades na alma e ela nos torna inoperantes no reino. Eu fico muito preocupado com aquele que não quer trabalhar para o Senhor. Eu fico muito preocupado com aquele que não quer romper a sua zona de conforto e que não aceita desafios de Deus, que não se interessa por desafios, que não quer arregaçar as mangas e fazer algo para o Senhor, porque provavelmente a fé dessa pessoa pode estar enferma, a fé dessa pessoa pode estar doente, precisa de tratamento, precisa de cuidado. Essa pessoa precisa se deleitar mais no Senhor, se aprofundar mais no Senhor, para que o Senhor trate a sua fé e certamente, tratando a sua fé, ela vai produzir para o reino. Meus irmãos, todos nós concordamos que os discípulos, os apóstolos, eram homens de fé, não é verdade? Eram pessoas de fé. E eu pergunto para você, qual deles não trabalhava? Quais deles não produziam fruto para o Senhor? Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas. Quais desses homens que nós conhecemos como homens de fé, que não fizeram um trabalho extraordinário para o Senhor? Todos eles tinham fé e por isso trabalhavam. Moisés dedicou um trabalho extraordinário ao Senhor no momento em que sua fé cresceu. Jesus, sendo filho de Deus, meus irmãos, o maior exemplo de fé foi aquele que mais trabalhou. Todos, meus irmãos, passando por Gideão, Isaías, homens e mulheres que serviram ao Senhor por meio do trabalho, fizeram isso por causa da sua fé. Trabalhavam porque tinham fé. E em terceiro e último lugar, eu quero dizer para você que uma fé viva é uma fé que produz atitudes. Amém? Lá no versículo 26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, eu fiquei pensando muito nisso. Fiquei pensando nesse versículo. O texto nos fala que um corpo sem espírito é morto. Um corpo sem espírito é morto. Você já pensou nisso? Você já pensou que um morto nem é considerado uma pessoa? Você sabia que quando nós morremos, o espírito deixa o nosso corpo? A partir daquele momento que nós morremos, nós somos considerados, para os homens, um objeto. Inclusive um corpo pode ser roubado, né? Viramos um objeto. Quando o espírito sai de nós, deixamos de ser pessoas. E quando a fé sai de nós? E quando a fé nos deixa? E quando ficamos sem fé? Se a palavra de Deus nos diz que sem fé, que também a fé sem obras é morta. O que acontece quando nós não trabalhamos para Deus? O que acontece com a nossa fé? Será que a nossa fé continua sendo fé? Ou será que a nossa fé se torna apenas em religiosidade? Meus irmãos, como nós precisamos ter cuidado com isso? Como precisamos ter cuidado com isso? Uma fé que não nos leva a trabalhar é apenas religião. Uma fé que não nos leva a arregaçar as mangas e fazer algo construtivo para o Senhor, algo palpável, algo visível, é apenas religiosidade. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a sociedade de hoje, nós vemos que muita gente não quer saber de trabalhar para o Senhor. Infelizmente, meus irmãos, quantas e quantas são as pessoas, e certamente você já ouviu essa frase, pessoas que dizem para você assim: eu não quero compromisso. Hoje é dia do pastor, né? O pastor, ele é visto como aquele que mais trabalha na igreja, né? Muitas vezes nós trabalhamos, mas isso é um pouco injusto, porque a igreja trabalha junto com o pastor. Mas quantas e quantas vezes o pastor ele pede ajuda a uma ovelha para a ovelha trabalhar e a ovelha diz não? Será que o pastor ele vai fazer todo o trabalho do reino sozinho?
Será que quando um cristão ele diz não para o trabalho do reino, ele não está dizendo não para o pastor? Porque normalmente quando Deus ele coloca o desafio, né, no coração do pastor, e o pastor, ele conhecendo o seu rebanho, ele identifica aquele que mais vai se adaptar ou mais tem a ver com determinado ministério, e aí o pastor ele chama aquela pessoa e a pessoa ela diz não. Mas o pior é quando a pessoa diz: eu não quero compromisso, eu não quero fazer isso. Meus irmãos, como nós precisamos de mais ousadia, como nós precisamos, meus irmãos, de pessoas que se dediquem mais ao trabalho do Senhor e que aceitem desafios, que aceitem romper a sua zona de conforto e trabalhar. Como nós precisamos de gente que aceite trabalhar para o Senhor. Como precisamos. Como precisamos. Vivemos dias difíceis, onde a fé ela está tão minguada que muitas vezes temos fugido do trabalho. Muitas vezes temos fugido do serviço cristão. Antigamente nós cantávamos, não é verdade? No serviço do meu rei eu sou feliz. Mas hoje parece que o serviço do rei é um serviço penoso, é um serviço pesado, as pessoas têm medo, as pessoas fogem. E isso é muito preocupante para a igreja, meus irmãos. A palavra já diz: a fé sem obras é morta. E vivemos tempos onde cada vez mais as pessoas não querem trabalhar para o Senhor. Onde cada vez mais as pessoas fogem do trabalho cristão. E isso nos revela um contexto de uma geração onde a igreja não tem fé. Versículo 26 de Tiago 2. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Me preocupa, meus irmãos, uma geração que não quer trabalhar para o Senhor. Me preocupa uma geração que não quer ter compromisso com o Senhor. O dia do pastor ele é um dia para nós pensarmos um pouco sobre chamado. Eu não estou dizendo para você que todo mundo é chamado para o ministério pastoral. Não estou dizendo para você que você tem que ir para o seminário, não é isso. Mas eu estou dizendo para você que todos nós somos, em certa medida, pastores. Somos sim, de fato. Somos chamados por Deus, de fato. E precisamos trabalhar para Ele. Precisamos nos dedicar a Ele. Como eu disse para você, essa palavra hoje não vai ser longa. Mas eu quero perguntar para você como anda a sua fé. Eu poderia perguntar para você como andam as suas obras. Será que o que você tem feito para Deus é suficiente no seu coração, na sua mente? Ou será que você sente que o que você está fazendo é muito pouco? Diante de tudo que Cristo fez pela igreja, será que o que nós fazemos para Deus é o suficiente? Fé para obras. Nós não podemos ser figueiras secas. Precisamos ser árvores que dão bons frutos. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor Deus, Pai amado, eu quero agradecer a Ti nesse momento, ó Pai. Agradecer ao Senhor pela palavra que vem ao encontro do nosso coração. Agradecer, ó Pai, porque a Sua palavra é viva. Eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor me chamou em algum momento para o ministério pastoral. Quero agradecer pela vida dos meus colegas pastores. Mas eu quero agradecer também, ó Pai, pela vida de cada ovelha que o Senhor tem me confiado. Porque eu sei que a cada uma delas o Senhor também predestinou um ministério, um desafio. Cada ovelha é, em certo grau, um pastor e uma pastora também. Precisamos, ó Pai, ainda nos preocuparmos com as vidas, nos dedicarmos às vidas, nos dedicarmos ao reino do Senhor. Como nos preocupa uma fé sem obras? Se uma pessoa sem espírito é um morto, o que é uma fé sem obras, ó Pai? Aumenta a nossa fé para que se multipliquem as nossas obras. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai.
e que o mundo possa, por meio das nossas obras, conhecer a nossa fé. Para a honra e glória do nome do Senhor. Que as nossas obras cresçam e avancem para que as pessoas tenham um encontro com a fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando todos os colegas dessa ordem, da nossa ordem, os nossos colegas pastores, pastores de outras igrejas. Um beijo no coração de todos, mas um beijo no seu coração também. Você que é ovelha, eu quero dizer para você nesse dia do pastor que você também tem em certo grau um ministério pastoral. Não fuja deles, não fuja dele. Dê frutos para o Senhor, pois os seus frutos revelará a sua fé, para a honra e glória do nome do Senhor. Fé para obras sempre. Deus te abençoe, uma semana de muita graça e de muita paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, apenas um aviso aqui, terminando a nossa reflexão. No último sábado desse mês de junho, nós teremos o nosso jantar dos casais. As vagas são limitadíssimas por causa da pandemia. Se você ainda não deu o seu nome, dê para mim ou para o Jefferson. E nós fechamos o valor em R$30. R$30 apenas para o casal, não é? Não fique de fora, vai ser muito legal o nosso jantar dos casais no último sábado desse mês. Fala comigo, fala com o Jefinho, com certeza você vai ser muito abençoado, você e sua família, em nome de Jesus. Beijo no coração, nos vemos na quarta-feira na reapresentação do nosso culto presencial. Até mais!
Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu